Era uma noite comum, uma daquelas em que o cansaço se faz sentir em cada passo. Eu estava exausto depois de um longo dia de trabalho. Meu corpo implorava por descanso e minha mente, por um pouco de silêncio. O metrô estava lotado, como sempre. Mas eu estava tão absorto em meus próprios pensamentos que não dei muita atenção às pessoas ao meu redor. A cidade parecia seguir seu ritmo frenético, mas eu apenas queria voltar para casa, afundar no sofá e esquecer o mundo por algumas horas. Entrei na estação, o som familiar das portas se fechando, e me afastei da multidão que se espalhava pelas plataformas. O cheiro úmido e o eco de passos apressados eram os mesmos de sempre, e a luz fria e incandescente das lâmpadas penduradas no teto davam à estação um ar impessoal, quase fantasmagórico. Caminhei até a linha 2, como faço todas as noites, e me encostei na parede, esperando o próximo trem. Eu estava começando a me perder nos meus próprios pensamentos quando, de repente, algo chamou minha atenção. Olhei para o lado e vi uma mulher com uma expressão familiar. Seus cabelos castanhos escuros caíam em ondas suaves sobre os ombros, o mesmo rosto que vi todas as manhãs em uma rotina sem fim. Mas algo estava errado. Ela parecia diferente. Seus olhos, que normalmente tinham um brilho intenso, estavam vazios, como se estivesse apenas no piloto automático. Não me lembro de ter a visto ali antes, nem mesmo nos meus devaneios diários. A sensação de desconforto começou a crescer dentro de mim, mas decidi ignorá-la, tentando manter minha mente focada no que realmente importava. O trem chegou. Quando as portas se abriram, um vento frio veio de dentro do vagão, como se a própria estação estivesse respirando, um hálito gelado que fazia os pelos de minha nuca se arrepiarem. Entrei, como se fosse a coisa mais normal do mundo, mas algo estava definitivamente errado. O interior do vagão parecia inusitado, com as cores um pouco mais apagadas do que eu lembrava, e os passageiros ao meu redor estavam quietos demais, como se estivessem em um estado de transe. Todos, sem exceção, pareciam estar olhando fixamente para o nada. Sentei-me em um dos bancos tentando manter a calma, mas a sensação de que algo estava fora de lugar era inescapável. Olhei para o relógio em meu pulso. Era 19h32 e eu deveria estar em casa às 20 horas. A viagem deveria durar apenas alguns minutos, mas quando olhei pela janela, a paisagem parecia familiar e ao mesmo tempo distorcida. Não reconhecia aquela parte da cidade. Os edifícios, as ruas, o céu. Tudo parecia ter sido retirado de um pesadelo. De repente, o trem parou bruscamente. O som do frenagem ecoou pelos corredores e as luzes piscaram por um instante, mas tudo voltou ao normal. Quando olhei para a plataforma, uma sensação de déjà-vu me envolveu. Eu já tinha visto aquela estação antes, aquela mesma plataforma, com as mesmas pessoas se apressando para embarcar ou sair do trem. Eu já tinha passado por ali inúmeras vezes, mas algo me dizia que eu nunca tinha estado ali. O trem seguiu, mas a sensação de inquietação não se dissipou. A cidade lá fora parecia pulsar em um ritmo estranho, como se a realidade estivesse sendo distorcida ao meu redor. Quando o trem se aproximou da próxima estação, notei algo ainda mais estranho. As pessoas ao meu redor, aquelas mesmas figuras, que pareciam tão normais a princípio, estavam agora repetindo os mesmos movimentos. O homem de terno escuro que estava lendo o jornal virou a página, enquanto a mulher ao meu lado ajustava o cabelo com a mesma mão em um movimento perfeito, como se o tempo estivesse sendo manipulado. Eles estavam presos, cada um em seu próprio ciclo, repetindo os mesmos gestos sem perceber. E eu, ali, observando, sentia que algo ainda maior estava para acontecer. Eu queria gritar, queria perguntar a alguém o que estava acontecendo, mas a única coisa que fiz foi olhar pela janela mais uma vez. E quando o fiz, eu percebi que, em algum ponto durante aquela viagem, tudo se havia transformado. O prédio, a rua, a estação. Nada estava mais como antes. Eu estava em um lugar diferente. Um lugar que eu nunca tinha visto, mas que de alguma forma já conhecia. E no fundo, eu sabia que aquilo não era apenas um erro de percepção. Algo estava se repetindo.
e eu não sabia se isso era real. O trem continuou sua viagem, mas algo dentro de mim dizia que eu estava preso em algo maior do que simples coincidências ou lapsos de percepção. A cada estação que passava, as pessoas ao meu redor pareciam cada vez mais distantes, como se estivessem se tornando parte do cenário. A sensação de desconforto aumentava, mas o mais estranho de tudo era a repetição de pequenos detalhes. Eu olhei novamente para o relógio, mas algo estava errado. O horário estava exatamente o mesmo de antes, 19:32. Como isso era possível? Eu poderia jurar que já havia se passado mais de meia hora desde que embarquei. Mas ali estava, o mesmo número no visor, como se o tempo tivesse parado para mim. O trem parou novamente. Desta vez, a estação parecia ainda mais estranha. As luzes estavam fracas e a plataforma estava vazia, com exceção de uma figura distante, parada na extremidade. Eu tentei desviar o olhar, mas meus olhos foram atraídos para ela, como se houvesse uma força invisível me puxando. A pessoa estava de costas, mas algo no seu comportamento me incomodava profundamente. Ela não se movia, apenas permanecia ali, imóvel. Quando as portas se abriram, um calafrio percorreu minha espinha. Ninguém entrou ou saiu do trem. Apenas aquele ser estranho, em silêncio absoluto, permaneceu no canto da plataforma. O trem não se moveu. O silêncio na estação era opressor, e a figura, com uma aura sombria ao seu redor, parecia esperar que eu fosse a próxima pessoa a tomar alguma atitude. Eu olhei para os outros passageiros, esperando ver uma reação, qualquer coisa, mas todos estavam inalterados, como se nada de estranho estivesse acontecendo. As pessoas continuavam em seus próprios mundos, como fantoches em um palco, totalmente imunes ao que acontecia ao redor delas. Eu estava perdendo o controle. Minha mente começava a questionar se aquilo era real. Eu queria sair, correr para longe de tudo aquilo, mas meu corpo estava paralisado, como se algum tipo de força invisível me mantivesse preso ao assento. Então, o trem começou a se mover novamente, mas ao olhar pela janela, percebi que estávamos voltando. A paisagem fora do trem parecia exatamente a mesma, mas os detalhes estavam ligeiramente alterados. O prédio que antes estava do outro lado da rua agora aparecia à minha direita. Como isso era possível? Eu tinha certeza de que estávamos indo na direção oposta. A sensação de déjà vu era agora insuportável. Eu havia visto aquela estação antes, e eu sabia que algo estava errado. Mas o mais perturbador era que, ao olhar para as pessoas, percebi que o trem estava repetindo os mesmos movimentos de antes. O homem de terno escuro virando as páginas do jornal, a mulher ao meu lado ajeitando o cabelo, todos estavam novamente presos em um ciclo. Mas dessa vez, eu sabia o que viria a seguir. Ao olhar para frente, o condutor, que até então parecia alheio ao que acontecia, virou-se para mim e, por um instante, seus olhos encontraram os meus. Mas havia algo diferente no seu olhar. Algo vazio. Como se ele soubesse o que estava acontecendo, mas não pudesse fazer nada para impedir. Ele me observou, e eu percebi que ele estava esperando por algo. Uma resposta, talvez, ou apenas uma reação da minha parte. Eu tentei falar, mas minha voz falhou. Não consegui fazer nenhum som. A tensão estava insuportável. O medo, um medo puro e imenso, tomou conta de mim. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer, algo que eu não poderia controlar. Mas o que exatamente, eu não sabia. O trem continuou sua jornada, mas a cada parada, a sensação de que estava em um loop interminável aumentava. As estações, as pessoas, os gestos, tudo começava a se repetir de maneira cada vez mais clara, e eu sabia que havia algo maior em jogo. Algo que eu não compreendia, mas que estava prestes a ser revelado. O trem começou a diminuir a velocidade novamente, e uma sensação de pavor tomou conta de mim. Eu sabia que a estação seguinte seria mais uma repetição daquelas que eu já tinha vivido, mas algo dentro de mim se recusava a aceitar isso. O que estava acontecendo? Eu queria gritar, questionar os outros passageiros, mas as palavras simplesmente não saíam, como se um peso invisível apertasse minha garganta. Quando o trem finalmente parou, a plataforma estava deserta novamente, e a figura estava lá, a mesma pessoa de antes, parada na mesma posição,
imóvel, sem nenhum sinal de movimento. Mas agora, algo estava diferente. Havia uma aura mais densa ao redor dela, uma energia negativa que fazia o ar parecer mais pesado, e eu podia sentir meu coração bater mais rápido. As portas se abriram, e por um segundo, pensei em sair do trem, talvez escapar, tentar correr para longe daquela realidade distorcida. Mas os meus pés estavam presos, como se o chão tivesse se transformado em algo pegajoso, incapaz de me mover. Eu olhei para os outros passageiros, esperando ver algum tipo de reação, mas estavam todos com os olhos vidrados, como se estivessem em transe. Ninguém parecia perceber o que estava acontecendo. O condutor, que agora parecia ainda mais estranho, olhou diretamente para mim. Seus olhos eram frios, sem vida. Ele balançou a cabeça levemente, como se estivesse dizendo: "Não faça isso." Mas minha mente estava em uma espiral de desespero. Eu sabia que algo estava para acontecer e esse algo não era bom. A sensação de que eu estava preso em um pesadelo sem fim só aumentava. De repente, a figura na plataforma começou a se mover. Não de uma forma natural, mas como uma marionete com fios invisíveis puxando suas articulações. Seus passos eram lentos e arrastados, e o movimento do seu corpo era desconexo, como se estivesse lutando contra alguma força maior para se manter ereto. Seus olhos, antes vazios, agora estavam fixos em mim, e uma expressão de dor, ou, quem sabe, de raiva, tomou conta de seu rosto. O trem, por algum motivo, não se moveu. Eu olhei para os outros passageiros, esperando que alguém reagisse. Mas ninguém, absolutamente ninguém, se mexeu. Eles estavam todos paralisados, como se estivessem assistindo a um filme, imunes ao que estava acontecendo ao nosso redor. Só eu estava ciente do terror que estava se aproximando. Eu tentei me levantar, mas meu corpo parecia ter se fundido ao banco. A sensação de impotência era esmagadora, e a visão daquela figura parada, se aproximando lentamente de mim, tornava o ar denso, pesado, quase impossível de respirar. Eu queria gritar, queria fugir, mas uma força invisível me segurava firmemente no lugar. A figura agora estava ao lado do trem. Ela estava tão perto que eu podia ver os detalhes de sua face distorcida, os olhos sem vida, e um sorriso torto que se formava lentamente, como se estivesse saboreando o medo que eu estava sentindo. Eu sabia que aquilo não era real, mas os detalhes eram tão vívidos, tão tangíveis, que eu quase acreditava que estava em um pesadelo de uma nova dimensão. De repente, a porta do trem se fechou. O som de metal contra metal ecoou no vazio, e o trem começou a se mover, como se nada tivesse acontecido. Eu ainda estava em choque, minha mente tentando processar o que acabara de ver. A figura havia desaparecido, mas a sensação de pavor não desapareceu. Agora, o trem parecia ainda mais estranho, como se estivesse em um outro plano de existência. A paisagem lá fora estava distorcida, e a luz fraca que iluminava a estação parecia ter se apagado. Olhei para os passageiros ao meu redor. Agora, algo ainda mais estranho acontecia. Eles estavam começando a se mover novamente, mas dessa vez, seus gestos não eram os mesmos. Eles estavam se repetindo, realizando as mesmas ações como marionetes, imunes ao que estava acontecendo. O homem de terno, a mulher ajeitando o cabelo, todos fazendo os mesmos movimentos, sem perceber que estavam presos em um ciclo eterno. E eu, o único a perceber a repetição, estava cada vez mais distante da realidade. O trem passou por mais algumas estações, mas a sensação de que eu estava preso em um loop temporal só aumentava. Cada nova parada, cada novo vagão, tudo parecia tão familiar e, ao mesmo tempo, tão estranho. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sentia que estava prestes a descobrir, mesmo que isso significasse encarar o terror de uma maneira que eu não conseguia compreender. A cada estação que passávamos, a sensação de estar preso em algo insano, algo que não podia ser controlado, tomava conta de mim. Eu olhava para os outros passageiros, esperando ver algum tipo de reação, mas tudo permanecia inalterado. Eles continuavam em suas rotinas, como fantoches que nem sabiam que estavam sendo manipulados. Como um cenário montado, onde nada era real, e todos estavam encenando a mesma cena.
A paisagem fora do trem parecia mudar a cada vez que olhava pela janela, mas ao mesmo tempo era a mesma. Edifícios que se transformavam, ruas que desapareciam e surgiam novamente. Eu sentia como se a própria cidade estivesse se distorcendo ao meu redor. O trem, que antes parecia uma linha do tempo contínua, agora se mostrava uma armadilha, um ciclo repetitivo de movimentos e lugares. As paradas começaram a se tornar cada vez mais confusas. Em uma dessas paradas, o trem não diminuiu a velocidade como deveria. Ele simplesmente parou de uma vez, e as luzes se apagaram brevemente. Quando as luzes voltaram, a estação estava diferente. As paredes estavam mais gastas, o chão mais sujo, e a sensação de que eu estava em uma versão mais antiga da estação me atingiu com força. O som do metrô, que sempre fora abafado pela constante movimentação das pessoas, agora parecia um eco distante, como se o próprio lugar tivesse se tornado uma memória esquecida. Eu não sabia o que fazer. Cada estação estava se tornando um pesadelo em si, uma repetição da anterior, mas com uma diferença sutil, quase imperceptível, que tornava tudo mais opressor. Eu olhei para o relógio de novo. 19h32. O mesmo horário. Eu comecei a perceber o que estava acontecendo, ou ao menos, o que eu achava que estava acontecendo. Eu não estava apenas preso no tempo, eu estava preso em um ciclo que parecia não ter fim. Cada viagem de trem era uma repetição da anterior, e eu nunca estava realmente indo para frente. Eu estava sempre voltando para o mesmo ponto. De repente, algo no trem mudou. O homem de terno escuro, que sempre parecia estar ali, agora olhou para mim. Ele não era mais uma figura impessoal, mas alguém que parecia ter consciência de sua existência dentro daquele loop. Seus olhos, antes vazios, estavam agora cheios de uma estranha tristeza. Ele me encarava, e sua expressão mudava, como se estivesse tentando me comunicar algo, mas não conseguia. Eu queria perguntar o que estava acontecendo, mas minha boca parecia selada. Eu não conseguia fazer um som sequer. O condutor apareceu, parado na entrada do vagão, com os mesmos olhos vazios. Mas desta vez, ele me observava intensamente, quase com um olhar de desesperança. Ele parecia saber, assim como eu, que algo estava errado, mas ele não tinha poder para mudar a situação. O trem começou a se mover novamente, mas desta vez, a sensação era diferente. Não era mais apenas uma sensação de repetição, mas uma sensação de que o tempo estava sendo forçado a correr de uma maneira não natural, como se o próprio trem estivesse lutando contra o destino. Quando o trem chegou à próxima estação, algo ainda mais estranho aconteceu. Em vez de parar normalmente, ele simplesmente se desacelerou até quase parar, mas continuou andando lentamente. O cenário à minha volta, agora completamente distorcido, era irreconhecível. O que deveria ser a estação de sempre, havia se transformado em um espaço vazio e escuro. A estação parecia um labirinto sem fim. O chão estava coberto por uma camada espessa de sujeira, e as paredes estavam cobertas por grafites estranhos e ameaçadores. Foi então que eu vi algo que não podia ser ignorado. No fundo da plataforma, mais figuras estavam paradas, olhando para mim com os mesmos olhos vazios que os outros passageiros. Mas uma delas se destacou. Era uma figura alta e magra, com um sorriso largo, impossível de descrever. Sua expressão era estranha, como se estivesse esperando algo. Ela parecia estar me observando diretamente, como se soubesse exatamente o que eu estava passando. E o pior, parecia saber que eu não conseguiria escapar. O trem, mais uma vez, começou a se mover, mas não para uma nova estação. Ele simplesmente continuou como se estivesse em um eterno retorno. O homem de terno escuro, a mulher que ajeitava o cabelo, o condutor com seu olhar vazio. Todos estavam de volta em seus lugares, repetindo as mesmas ações. E eu, mais uma vez, observando, preso em meu próprio lugar. Eu comecei a entender, ou ao menos pensei que começava a entender o que estava acontecendo. Eu não estava apenas preso no tempo. Eu estava preso no próprio ciclo da estação de metrô. A estação não era só um lugar físico, era uma metáfora para minha própria existência, uma prisão invisível da qual eu não poderia escapar. Cada nova repetição me fazia mais consciente do meu papel naquele loop.
e eu me perguntava se algum dia conseguiria sair. Se esse era o meu destino, estar preso em um ciclo de repetições infinitas, uma prisão criada pelo próprio tempo. A cada estação que passava, o trem se tornava mais sufocante. O calor aumentava, o ar se tornava denso e opressor, e o medo parecia impregnar os corredores e os vagões. Eu sabia que o ciclo estava prestes a se intensificar, mas não sabia até onde ele iria me levar. Já não conseguia mais distinguir o que era real do que era uma ilusão. O tempo estava se distorcendo de maneira cada vez mais agressiva, e eu estava à mercê daquela realidade cruel que parecia me engolir. O que me assustava não era mais apenas a repetição constante das estações e das ações das pessoas. O que me aterrorizava agora era o fato de que eu começava a perceber pequenas mudanças que me faziam acreditar que eu estava sendo manipulado. O homem de terno escuro, por exemplo, que sempre virava a página do jornal no mesmo momento, agora estava mais tenso. Ele olhava ao redor com um semblante apreensivo, como se soubesse que algo estava prestes a acontecer. Algo que ele não podia evitar. Eu comecei a ficar paranoico. Olhei para os outros passageiros e notei algo estranho. Um deles, uma mulher com cabelos curtos e um olhar distante, parecia estar me observando com uma curiosidade inquietante. Seus olhos estavam fixos em mim, mas não era um olhar comum. Era como se ela soubesse algo que eu não sabia, como se ela estivesse esperando para ver o que eu faria a seguir. Eu queria perguntar, queria gritar, mas o medo me paralisava. Eu olhei novamente para o relógio, agora sentindo a necessidade de saber se havia alguma chance de escapar daquela situação. 19h32. O mesmo horário. Eu sabia que o tempo estava congelado, ou pelo menos estava sendo manipulado de alguma maneira. A sensação de estar preso em um ciclo se tornava cada vez mais insuportável. Mas então, algo aconteceu que me fez acreditar que, de alguma forma, havia uma chance de escapar. Quando olhei pela janela, percebi que o cenário lá fora havia mudado. Não era mais a cidade que eu reconhecia. As ruas estavam vazias, os prédios pareciam estar em ruínas, e o céu estava de um cinza opaco, como se a própria atmosfera estivesse sendo corrompida. Eu sabia que não estava mais na mesma realidade. Algo havia mudado, e eu estava começando a entender que, talvez, esse não fosse mais o meu mundo. Talvez eu tivesse sido transportado para outra dimensão, um espaço onde o tempo e a realidade não seguiam as mesmas regras. Eu tentei me levantar, desesperado para sair daquela prisão, mas meus pés estavam novamente presos ao chão. A sensação de que algo me impedia de agir com liberdade me fez sentir uma onda de pânico. Eu estava começando a perceber que o trem não era apenas uma máquina de transporte. Ele era uma representação do meu próprio medo, da minha incapacidade de escapar das escolhas que fiz na vida. Era uma metáfora cruel para a minha existência. Uma prisão que eu mesmo havia criado e que não conseguia mais controlar. Enquanto isso, os outros passageiros continuavam a se mover como marionetes. O homem de terno escuro, a mulher ajeitando o cabelo, a senhora idosa que parecia dormir em seu banco. Todos estavam presos em seus próprios ciclos, incapazes de perceber a distorção do tempo à sua volta. Eu estava começando a entender que o verdadeiro horror não estava no trem ou nas estações que passávamos. O verdadeiro horror estava em mim mesmo, nas escolhas que eu tinha feito e na maneira como estava me perdendo naquele loop. O condutor apareceu novamente e sua presença foi como um choque. Ele se aproximou de mim, seus olhos frios e vazios como sempre. Mas havia algo de diferente. Havia uma tristeza neles, uma aceitação resignada de que ele estava preso ali também, que ele não tinha mais poder para mudar nada. Ele não disse uma palavra, mas seus olhos diziam tudo. Ele estava me avisando, me alertando para a inevitabilidade de nossa situação. Não havia escape. Estávamos todos condenados a repetir os mesmos eventos para sempre. O trem começou a desacelerar novamente, e eu sabia que a próxima estação seria a mesma de sempre. A plataforma vazia, a figura distante parada lá, a sensação de déjà vu tomando conta de mim. Mas eu não estava mais disposto a aceitar isso. Eu precisava fazer algo. Qualquer coisa. Eu não queria ser mais uma peça nesse jogo distorcido. Quando o trem finalmente parou,
A estação apareceu como uma versão ainda mais fantasmagórica do que eu lembrava. O mesmo vazio, as mesmas paredes sujas, mas algo havia mudado. Eu vi algo que nunca deveria ter visto. A figura na plataforma não estava mais parada. Ela estava se aproximando do trem, seus movimentos lentos e mecânicos, como se estivesse prestes a me alcançar. O sorriso torto que se formava em seu rosto era a última coisa que eu queria ver. Eu me levantei com um impulso irracional e corri em direção à porta, querendo sair do trem, querendo escapar daquela prisão. Mas quando as portas se abriram, a cena à minha frente não era a estação. Era uma rua escura, coberta por uma névoa espessa, com árvores retorcidas e sem folhas. E no meio da rua, eu vi algo que me fez parar no lugar. Era uma versão de mim mesmo. Uma versão mais velha, com os olhos vazios, o sorriso torto, parado ali, me observando com a mesma expressão estranha. Eu não sabia mais se estava sonhando ou se estava completamente perdido em uma realidade distorcida. Mas uma coisa era certa: eu não conseguiria sair. Eu não sabia se estava realmente acordado ou se aquilo era apenas uma distorção da minha própria mente. Mas o que vi à minha frente era inegavelmente real. O homem, ou o que quer que fosse, que se parecia comigo, olhava para mim com os mesmos olhos vazios, e o sorriso torto parecia zombar da minha tentativa de escapar. O medo tomou conta de mim como um mar revolto. Eu não conseguia respirar. O ar parecia pesado, como se todo o oxigênio tivesse sido sugado para dentro daquele ciclo distorcido. A figura se moveu lentamente, seus passos arrastados, e eu, como se estivesse sendo puxado por uma força invisível, dei um passo em direção a ele. Era como se algo em meu interior, uma parte da minha própria psique, tivesse me empurrado para aquele momento. Eu sabia de alguma forma que eu precisava confrontar essa versão distorcida de mim mesmo. Era como se o ciclo só pudesse ser quebrado se eu enfrentasse esse ser. "Você nunca vai sair", disse a figura com uma voz abafada e distorcida. Não era exatamente minha voz, mas era inconfundivelmente familiar. A voz tinha uma qualificação que não consigo descrever, mas que parecia refletir os medos mais profundos e as falhas que eu havia ignorado ao longo da vida. As palavras ressoaram em minha mente e o desespero cresceu ainda mais. Como eu pude chegar até aqui? Como minha vida se tornou um ciclo interminável de repetição? Eu sabia que minha tentativa de fugir tinha sido inútil desde o início. O trem, a estação, a cidade. Tudo parecia ser uma extensão da minha própria mente, distorcida pela culpa, pelo medo e pelas escolhas que eu não queria encarar. A realidade havia sido quebrada e transformada em uma prisão. O trem começou a acelerar novamente, como se estivesse em uma velocidade implacável. Mas ao invés de seguir para mais uma estação familiar, ele parecia se distorcer ainda mais, como se estivesse se tornando uma linha de fuga, uma porta de saída que não levava a lugar algum. Eu olhei ao redor, procurando alguma saída, alguma pista do que estava acontecendo. Mas tudo o que eu vi eram os passageiros, os mesmos rostos, os mesmos corpos, mas cada um deles agora com os olhos fixos em mim, como se estivessem aguardando que eu tomasse alguma decisão. Eu tentei gritar, mas não consegui. Minha garganta estava seca, a voz se perdeu em um vazio sem fim. Em um impulso de desespero, me virei para a porta, tentando escapar de qualquer forma. Quando as portas se abriram, eu vi o cenário distorcido que antes parecia um reflexo da realidade. Agora, o mundo estava desintegrando. As ruas estavam se fragmentando, os prédios se dissolvendo em fragmentos de sombras. Era como se o próprio tecido da realidade estivesse se rasgando à minha volta. E então, vi algo ainda mais horrível. O homem, ou o ser, que estava à minha frente, começou a se desfazer. Seus membros, sua face, tudo começou a se dissolver em partículas de luz, como se fosse uma construção feita de algo etéreo, algo que nunca deveria ter existido. Mas no momento seguinte, algo mais ainda pior aconteceu. Eu vi minha própria face se formar naquelas partículas. Cada pedaço do homem se transformava em uma versão de mim mesmo, cada fragmento mais distorcido que o anterior. Os meus próprios medos, falhas e culpas estavam sendo desfeitos.
E eu era agora parte dessa entidade que havia se formado no vazio. A sensação de perda de controle foi absoluta. Eu não era mais eu mesmo. Eu não sabia mais onde começava o eu que conhecia e onde terminava o monstro que estava tomando forma à minha frente. Estava claro para mim agora. Eu havia sido consumido. O ciclo de repetição não estava ali para me prender a um simples erro, mas para me transformar em parte daquele loop, fazer parte do próprio terror. Você nunca vai sair, porque você já é parte disso. A voz ecoou em minha mente, e eu percebi, com um choque profundo, que não havia mais como escapar. O que eu via à minha frente não era uma versão distorcida de mim, mas eu mesmo, uma manifestação do meu próprio terror. Eu estava preso não apenas no tempo, mas na própria essência do que me assombrava. A dor, a culpa, o medo. Tudo isso estava agora em um ciclo eterno. Eu era a estação, o trem, a distorção. Eu era a prisão e a chave da minha própria libertação, mas nunca seria capaz de escapar. E quando eu olhei mais uma vez para a figura de mim mesmo, ela sorriu. Não um sorriso cruel, mas um sorriso que refletia a aceitação do que eu me tornara. E, em um instante, tudo se apagou. O trem, a estação, a cidade. Tudo desapareceu, e eu fiquei sozinho, suspenso em um vazio absoluto, onde nada existia, exceto minha própria consciência. A escuridão foi se aproximando de mim como uma névoa densa, engolindo tudo à minha volta. Eu não conseguia mais distinguir onde começava minha mente e onde terminava o vazio. O trem, a estação, as pessoas. Tudo desapareceu. Não havia mais nada, exceto uma sensação profunda de que eu estava sendo consumido por algo maior, algo que eu não poderia entender ou escapar. Foi quando as sombras começaram a se dissipar lentamente. Eu abri os olhos e algo me chocou. A estação estava de volta. A luz fria iluminava as plataformas, as paredes sujas e os grafites ainda estavam ali, mas a sensação de déjà vu era ainda mais forte agora. A figura de mim mesmo, que havia se desfeito em partículas de luz, estava de volta. Mas algo era diferente. Eu estava mais consciente do que nunca. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer. As portas do trem se abriram, mas ao invés de uma estação vazia, agora havia pessoas. Muitas pessoas, todas com os olhos vazios, me observando. Mas não era apenas isso. Eles estavam me observando de uma maneira diferente, como se soubessem algo que eu ainda não compreendia. Algo dentro de mim, algo muito profundo, me dizia que o ciclo não havia acabado. Era como se eu estivesse observando minha própria existência se desdobrando à minha frente. Eu tentei dar um passo para trás, mas meus pés estavam novamente presos ao chão. Não importava o quanto eu tentasse me mover. Eu estava ali, parado, incapaz de fugir, como se a realidade estivesse me aprisionando mais uma vez. O que eu vi à minha frente não era mais um reflexo do meu medo, era a minha vida se desenrolando diante dos meus olhos, repetindo-se em um ciclo que eu não conseguia romper. E então, no fundo da estação, algo se formou. Uma porta, uma saída, algo que parecia ser a última chance de escapar. Mas a porta não se abria. Ela estava ali, à vista, mas parecia distante, inatingível. Eu estive ali antes, ou pelo menos pensei que sim. Eu já vi aquela porta, já estive naquele lugar, mas agora parecia mais inalcançável do que nunca. Eu tentei gritar, mas a minha voz estava perdida na vastidão do vazio. As figuras ao meu redor continuavam a me observar, agora com um olhar mais intensamente desconcertante, como se esperassem que eu tomasse uma decisão. Eu sabia que o fim estava chegando, mas não tinha ideia de como isso aconteceria. O que eu fazia ali? O que era real? Estava preso nesse loop eterno, mas talvez fosse só minha percepção que me prendia a ele. Talvez eu fosse apenas uma marionete, encenando os mesmos papéis repetidamente, sem fim, até o momento em que eu aceitasse meu destino. De repente, um som interrompeu o silêncio opressor. O trem. Ou o que restava dele. Ele não estava mais lá. O vazio tomou conta do espaço, e as pessoas começaram a se mover, mas não como antes. Seus corpos estavam se desfazendo, se transformando em sombras, e o ar estava pesando,
como se o mundo ao meu redor estivesse desmoronando. E foi nesse momento que eu ouvi o sussurro. Não era uma voz, mas algo mais profundo, vindo das próprias entranhas da estação, algo que se enraizou em cada parede, em cada bit de luz que piscava. Era uma voz, ou talvez fosse uma sensação, uma percepção. Eu não sei, mas ela me disse uma coisa, algo simples, mas ao mesmo tempo profundo. Você sempre esteve aqui, você sempre será parte disso. Eu não sabia mais o que isso significava. O que eu sabia com uma certeza esmagadora é que eu estava preso. Talvez não no tempo, mas em mim mesmo. Em minhas escolhas, em meus medos, em minha incapacidade de aceitar a verdade. Quando a estação finalmente começou a desaparecer, tudo ao meu redor começou a se fragmentar. As paredes se desintegraram, o trem se despedaçou e a cidade se dissolveu em pedaços de escuridão. Eu não estava mais no metrô, nem na estação. Eu estava em outro lugar, em um vazio absoluto, mas ainda assim, o sussurro persistia, sibilando em meus ouvidos. Você sempre estará aqui. Então, tudo ficou em silêncio.